Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ebifla. Vou começar com uma notícia que nenhum canal divulgou a vocês, meus amigos. Flamengo e River Plate. Qual é o histórico do confronto de 1982 a 2018 na Taça Libertadores? Bem, pessoal, o River Plate nunca venceu o Flamengo na história da Libertadores. Foi sempre um freguês do Flamengo. Já vou explicar por quê. Foram 4 jogos até hoje na história da Libertadores. O Flamengo venceu 2 e houve 2 empates. O Flamengo marcou 9 gols contra 4 do River Plate. Os confrontos foram em 1982 e 2018. Então, o Flamengo, vamos aos resultados aqui. O Flamengo ganhou de 4-2 em 2 de novembro de 1982 e venceu lá na Argentina, no Monumental de Núñez, por 3-0. Isso significa que o River Plate nunca venceu o Flamengo na história da Libertadores. É o nosso freguês. Então amanhã será igual, pessoal. Não tem preocupação nenhuma. O freguês voltou. Ontem nós fizemos uma análise completa do River Plate. Mas hoje eu tenho uma análise toda especial sobre o Flamengo. Qual é o ponto forte do nosso Mengão para estraçalhar esse time argentino. Então vamos lá, galera. Rápido com a bola e objetivo no ataque. Como o Flamengo chega para a final da Libertadores. O Flamengo tritura adversários quando fica com a bola e acelera em direção ao gol. E ainda tem uma bola parada bem forte. Um dos poucos pontos fracos está na dupla de zaga. Vamos entender aqui então. Jorge Jesus na foto, o nosso mister. Há muitos motivos para o River Plate se preocupar na final da Libertadores. O Flamengo não perde há 3 meses e meio. Vendo os últimos, é possível ver que o Flamengo tem um ataque que tritura adversários com uma média de 2,5 gols marcados por jogo. São muitos os motivos para o Flamengo ser o favorito para o jogo contra o River Plate, que também foi estudado, e terá a transmissão pela TV Globo. Então Jorge Jesus mudou drasticamente o Flamengo, saiu do 4-2-3-1 de Abel, com Bruno Henrique de centroavante e entrou um novo esquema, o 4-1-3-2. Com 3 meias versáteis e rápidos. Rafinha e Felipe Luiz chegaram e têm funções bem distintas. Enquanto Rafinha fica mais aberto, Felipe Luiz joga mais como um meia, dialogando com Gerson e Everton Ribeiro. Com apenas 2 derrotas, o Fla é praticamente o campeão brasileiro e vai enfrentar um River Plate igualmente forte. Mas é nosso freguês aí, pessoal. Isso a imprensa não fala para vocês, mas o River Plate é freguês do Flamengo. Nunca ganhou na história da Libertadores. A grande força do Flamengo está no ataque. Desde a fatídica derrota para o Bahia, a última derrota do time, o Fla marcou 55 gols. É uma média de 2,2 gols por partida. Mas o que mais interessa é a forma como esses gols são feitos. Impressionantes 29 gols foram construídos com bola pelo chão, com movimentação e troca de passes. Desses, 20 foram a partir de jogadas rápidas, com um máximo de 5 toques da defesa para o ataque. É time que gosta de ter a bola, mas preza por ser direto, rápido e muito vertical no ataque. Outra arma poderosa é a bola parada, em especial os pênaltis 7 e escanteio 6. Como o Flamengo faz os gols? Isso todo mundo quer saber, Já sabemos que o Flamengo faz muito gols e que esses gols vêm de jogadas pelo chão. Agora vamos dissecar a forma pela qual essas jogadas são construídas. Se você precisar resumir os pontos fortes do time, fecha com os 3 itens abaixo. A movimentação de Everton Ribeiro conduzindo a partir da direita, a mobilidade do pelotão de frente sempre se movimentando, a compactação ofensiva que permite que o time fique sempre com a bola. Então o Gabigol é muita mobilidade no ataque. Mas qual é o objetivo de um time que está no ataque? Fazer gol, certo? Para fazer gols é preciso enganar os defensores dos rivais e criar espaços perto da área rival. Essa é a premissa básica de qualquer time no mundo. E há várias formas de se fazer isso.
O Flamengo escolhe atacar a partir da mobilidade de seus jogadores. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, nenhum deles fica estático, paradão no ataque. Eles trocam de posição e procuram se colocar nas lacunas que aparecem, de preferência perto dos zagueiros e laterais do rival, exatamente como na imagem abaixo. Eles fazem o triângulo, né, para confundir a defesa adversário. Assim o nosso Mengão joga. É o losango, aliás, né? O losango. Essa mobilidade gera algumas consequências no adversário que não consegue se organizar para impedir a troca de posição. O Fla é especialista em furar retrancas e quebrar sistemas defensivos porque sempre está em movimento. E esse movimento tem uma forma definida, de fora para dentro. Dos 29 gols feitos com bola pelo chão, 19 vieram de jogadas onde o time troca passes no centro até tocar para um jogador aberto fazer o cruzamento. Quem se posiciona no espaço entre as linhas pega pouco na bola. Eles esperam até o último momento o cruzamento. Pensa no gol contra o Grêmio na Arena, ou no primeiro gol contra o Bahia, circulação de bola, troca de passes e quando o time chega no ataque, fúria total. O Flamengo é programado para agir assim. Por isso, Gerson e Arão têm um papel fundamental de ficar mais atrás e ajudar o time a manter a posse de bola. É o conceito máximo de Cruyff que inspira Jorge Jesus. Só ataca quem tem a bola. Mais importante do que ter bons passadores é ter passadores que ajudam os caras a ficar de frente com ela. E por isso vemos geralmente apenas os zagueiros no campo de defesa, um posicionamento que faz toda a diferença. Construtor da jogada é o nosso Everton Ribeiro. Portanto, quem é o camisa 10? O cara que tem aquela visão de lince para dar passes que encontra jogadores livres ou que consegue antever jogadas e fazer o time funcionar? Everton Ribeiro cresceu muito com Jorge Jesus como um típico pensador de jogadas. Ele é a principal figura de ligação entre meio e ataque. E é a partir dele que o time escolhe entre circular a bola ou acelerar e avançar até finalizar. Ele configura aberto na direita apenas para fins de escalação. Com a posse de bola, ele circula o campo inteiro e se coloca atrás dos companheiros que começam a correr. O gol contra o CSA é um exemplo dessa dinâmica. E quem não lembra desse golaço do De Arrascaeta? Então o Everton dá muitos passes em direção à área, vários passes pela direita, mas muitos também no lado oposto e até poucos pelo centro do campo, reforçando a ideia que o Flamengo é um time que ataca prioritariamente pelo flanco. A participação de Everton é muito mais frequente nessa região antes da área, justamente quando a jogada é pensada. Quem faz algo parecido no outro lado é Felipe Luiz, que pediu a Jorge Jesus para jogar mais pelo meio por conta do fôlego. Ele já não tem mais aquela idade para correr para a linha de fundo. Então quem faz esta função é a parte do ataque, né? Bruno Henrique, esse é o jogador. Outro jogador importante nesta circulação de bola é Gerson. O mapa de passes dele também revela o mesmo movimento de dentro para fora. Mas são menos passes em zonas terminais, ou seja, setores do campo onde alguém pode tocar na bola e já finalizar. Gerson prepara a jogada, mas é Everton quem finaliza e dá o toque de qualidade. Ele é especial nos jogos difíceis, como foi no segundo gol contra o Grêmio no Maracanã, contra o CSA e mais recentemente contra o Bahia, também no Maracanã. Aqui é a movimentação dos jogadores do Flamengo, pelos flancos e meio do campo. Os passes trocados, né? Defesa sofre e não fica em linha. Invicto há quase 4 meses, encantando uma nação inteira e num final de Libertadores depois de 38 anos, o Flamengo é um time memorável. Mas não perfeito, até porque não existe um time que não tenha seus problemas, suas falhas e pontos fracos. Assim como nós também não somos perfeitos, é claro. O Flamengo sofreu 16 gols nessa sequência invicta, uma média de 0,64 por jogo, um número médio muito puxado pelo empate de 4-4 contra o Vasco. A forma como o Flamengo sofreu seus gols revela o principal ponto que o River Plate certamente vai explorar.
a linha de defesa. Um terço dos gols sofridos vieram em erros de posicionamento da linha defensiva. Todos eles aconteceram quando a linha de defesa não estava alinhada e adiantada no campo, sendo obrigado a correr individualmente, acompanhando os atacantes, que são rápidos e podem exigir velocidade de Felipe Luiz, Pablo Mari e Rodrigo Caio. A bola parada também é uma arma forte que o River pode explorar. Então, os gols sofridos pelo Flamengo, 7 foram de bolas paradas, 5 de alinhamento da defesa, 2 de contra-ataque, e um no erro da saída de bola, e outro de erro de marcação na frente. Então o jogo contra o Vasco é um exemplo desse momento, é uma jogada rápida e o meio não consegue roubar a bola. Quando a defesa se remonta lá atrás, 3 jogadores estão fora de sua posição. Pablo Mari, aqui é o mais crítico, porque ele é obrigado a cobrir Felipe Luiz. Só que Mari fica mais exposto quando precisa disputar quem corre mais o atacante do Vasco, né? Quem corre com o atacante do Vasco, se ele perder na corrida, Felipe Luiz e Arão são obrigados a sair do lugar e tentar roubar a bola, dando espaço para aqueles 2 jogadores perto de Rodrigo Caio ficarem livres. Então essa é a jogada muito preocupante do Flamengo, é lógico, né? A marcação da defesa. O Vasco, assim, como o Bahia, no primeiro tempo no Maracanã, exploram bastante o contra-ataque. O Flamengo fica exposto quando não rouba a bola na frente, quando o sufoco dá errado. Mas com a defesa organizada há também pequenas falhas e todos estão no posicionamento de Pablo Mari. O primeiro gol do Goiás no Serra Dourada e o gol de honra do Atlético Mineiro no Maracanã vieram do mesmo jeito, com o espanhol saindo da linha para fazer a caça. Quando ele faz isso, a linha de defesa novamente se desprotege e fica exposta. Repare que a defesa do Flamengo está em linha e o jogador corre livre para fazer o gol. Aqui, esse que está à esquerda, ó. Então essa é a tática do Flamengo em ganhar dos seus adversários com um ataque voraz, porém com uma defesa um pouco vazada. Mas com um pouco de acerto tudo pode ser arrumado. Então, com Libertadores, Flamengo pode ser o primeiro time bilionário do Brasil na final da competição sul-americana. O clube pode fechar o ano com receita na casa dos 250 milhões de dólares, aliando bons números e bom resultado esportivo, é isso mesmo. A final da Libertadores, principal campeonato do futebol da América do Sul, colocará frente a frente 2 times com bons resultados dentro e fora de campo, no sábado, lá no Peru. De um lado, o argentino River Plate, atual campeão continental, em que pesos dobrou seu faturamento nos últimos 2 anos para 2,1 bilhões de pesos, ou 58 milhões de dólares. Do outro lado está o Flamengo, o time com maior receita das Américas, que faturou 140 milhões de dólares em 2018 e que até setembro deste ano já acumula 167 milhões de dólares. Os 2 clubes conseguem um feito raro no continente, gastam menos do que arrecadam. E o River teve um custo com o futebol de 29 milhões de dólares no ano passado, 50% da receita, ante 90 milhões de dólares do Flamengo, 65% da receita. Até pouco tempo atrás, especialmente no Brasil, o time campeão gastava tanto que fechava no vermelho. O Flamengo está conseguindo aumentar as despesas e as receitas, diz o consultor Amir Somodi, fundador da consultoria Esportes Valor. Segundo cálculos do Somodi, os bons resultados em campo podem, num ciclo virtuoso, impulsionar o balanço do Flamengo a ponto de colocar o clube num novo patamar. O primeiro bilionário do futebol brasileiro. Líder do campeonato nacional e praticamente com a mão na taça, o Flamengo deve embolsar 60 milhões de reais como título na Libertadores. Mesmo o vice-campeonato lhe garante 13 milhões de dólares. O troféu vale 19 milhões. Com os quase 30 milhões de dólares de premiação, o faturamento já embolsado este ano é o 4º trimestre por vir.
o clube carioca pode fechar o ano com os 250 milhões de dólares, ou mais de 1 bilhão de reais. É isso aí, o Mengão fazendo dinheiro. Portanto, então, Flamengo e River Plate. Quem será o jogador mais valioso desta final? Pois é, pessoal, Palacios é o atleta mais caro da final da Libertadores, enquanto o Gabigol é o segundo. Vamos ver aqui. O Flamengo tem a maior torcida e lidera as casas de apostas para vencer o River Plate na final da Copa Libertadores. Mas é o time argentino que tem o jogador mais caro da decisão, que acontece neste sábado. O meia Ezequiel Palacios, de 21 anos, está avaliado em 20 milhões de euros, cerca de 93 milhões de reais, segundo dados do Transfer Market, o site especializado em valores de mercado. O jovem está no time principal do River Plate desde 2015, com a chegada de Marcelo Gallardo pelos milionários. Palacios soma 46 partidas e 5 gols. Então vamos ver aqui os jogadores. Em primeiro lugar, Ezequiel Palacios, 21 anos, do River Plate, por 20 milhões de euros fixados, cerca de 93 milhões de reais. Em segundo, Gabigol, 23 anos, 18 milhões de euros, cerca de 83,5 milhões de reais. Reinier, 17 anos, 15 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais. Juan Fernando Quintero, 26 anos, River, 15 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais. Gerson, do Flamengo, 22 anos, 13 milhões de euros, cerca de 60,31 milhões de reais. Depois Arrascaeta, de 25 anos, do Flamengo, com 13 milhões de euros, cerca de 60,31 milhões de reais. Em sétimo, Christian Ferreira, de 20 anos, 12,5 milhões de euros. Em oitavo, Gonzalo Montiel, o goleiro do River, aliás, não é o goleiro, de 22 anos, 10 milhões de euros. Julian Álvares, 19 anos, 10 milhões de euros. E Everton Ribeiro, 30 anos, por 10 milhões de euros. Esses são os jogadores mais valorizados da final da Copa Libertadores. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal, sempre pedindo a sua inscrição aqui no canal para ajudar o nosso canal EBFLA a estar continuando crescendo e fazendo vídeos. Um forte abraço a todos e em breve voltarei com mais notícias do mais querido do mundo.